Vamos a mais uma aula de gestão ambiental e sustentabilidade. O tópico de hoje que nós iremos falar vai ser a conscientização ambiental da sociedade. À medida que a conscientização ela foi ampliando, a comunidade internacional passou a agir em conformidade com a perspectiva da dimensão da questão ambiental. Então, com isso surgiram eventos, e esses eventos eles passaram a ter uma esfera, digamos assim, uma gama a nível internacional. Então, o primeiro evento digno de registro em relação ao meio ambiente, com o tema O Homem e a Biosfera, da Unesco, em 1971, foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, na cidade de Estocolmo. E esse evento ele teve uma grande repercussão aí, em termos tanto nacional quanto internacional, né, da conscientização ambiental. Na cidade de Belgrado, em 1975, logo em seguida, né, foi realizado um seminário internacional de educação. Teve a participação de vários países, gerou uma lista de resultados e um documento foi criado, né, conhecido como Carta de Belgrado. Esse documento ele contemplava resumidamente alguns aspectos aí com relação ao meio ambiente, tipo a qualidade de vida ligada à felicidade humana, a preservação e a melhoria das peculiaridades humanas, desenvolvimento e bem-estar tanto social quanto individual das pessoas. Então, esse evento aí teve bastante repercussão em 1975. Na Carta de Belgrado, ela propunha algumas ações aí de preservação ambiental, né? Tinha alguns objetivos essa carta aí de 1975, tipo conscientização dos cidadãos quanto ao problema ambiental, acesso a conhecimento sobre o meio ambiente, promoção da preservação do meio ambiental, né? Algumas atitudes aí promovidas para a preservação, desenvolvimento de habilidades de ações humanas, criando também uma capacidade de avaliação de ações e programas que poderiam ser implantados a posteriori, e bem como a participação de todos na solução dos problemas, né? Mesmo porque todos fazem parte do problema, assim como todos podem fazer parte da solução, tá? Porque nós vivemos num mundo ao qual o meio ambiente ele é compartilhado a todas as pessoas. A ideia contida nesses programas de educação ambiental desenvolvidos na Carta de Belgrado, ela consistia na conscientização de crianças acerca da importância do meio ambiente. Então, nessa época aí, surgiu a questão ambiental que foi implantada nas escolas. Acreditava-se também que apenas a conscientização ela seria suficiente para que futuras gerações pudessem, digamos assim, compensar as ações danosas que a geração atual tinha implantado na sociedade. Então, com isso, parte das crianças, e mesmo depois que elas se tornassem adultos, poderiam se conscientizar com essa questão ambiental. Então, seria fundamental que os conhecimentos adequados sobre a ciência ambiental fossem disseminados em relação ao meio ambiente e o processo educacional voltado para esse fim. Essa combinação de conscientização com conhecimento poderia promover atitudes corretas e desenvolvimento de habilidades específicas para a busca de soluções do problema ambiental. Então, a educação ambiental ela passou a assumir um grande desafio, desdobrado especificamente em 4 tópicos sintetizados: conscientização das pessoas, sensibilização de causa e efeito, responsabilidade social, ou seja, pensar no meio ambiente, assim como nas outras pessoas e nas futuras gerações, e o desenvolvimento sustentável. Tá? Então, esses daí foram tópicos a serem disseminados nessa época. Um outro marco histórico foi a constituição da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, formada pela ONU em 1983. E também registrou-se outra reunião em Estocolmo em 1988. Então, a gente pode ver que foram surgindo conscientização da sociedade, assim como das pessoas, das organizações, e isso se tornou mais frequente desde a primeira reunião até
essa em 1988. O maior compromisso com a questão do meio ambiente foi firmado entre os países participantes na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a UNICED, conhecida como ECO 92, que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, que pela primeira vez estabeleceram um caráter definitivo e critérios para serem atingidos aí na questão de desenvolvimento sustentável. Também foi conhecida como Rio 92 ou ECO 92. O conceito de desenvolvimento sustentável que consta no documento foi Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório de Brundtland, publicado em 1987 e elaborado pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento. E foi a definição adotada pelo governo brasileiro para o desenvolvimento sustentável, que foi tratado na ECO 92. Segundo Ferreira, 2003, o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade de gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então, essa ideia do Ferreira, que o que seria desenvolvimento sustentável? Seria você desenvolver algo presente, mas sem que comprometa os nossos filhos, netos, as gerações futuras de uma forma geral. Um importante documento que foi produzido na conferência da ECO 92 foi a Agenda 21, que ainda é um ponto de referência, ou seja, um benchmark ainda na implantação de programas e políticas de governos e de empresas de todo o mundo, na medida em que promoveu significativa mudança nas relações comerciais e suas diversas formas. Então, esse documento ele foi assinado por cerca de 170 países e ainda é considerado o maior esforço conjunto de governos, dos países do mundo, com o intuito de identificar ações que permitam combinar desenvolvimento com proteção do meio ambiente. Então, a Agenda 21 ela foi um marco histórico na questão ambiental. A Agenda 21 basicamente definiu que deve existir uma reorientação na educação, no sentido de você desenvolver de forma sustentável e aliada à ampliação e conscientização, tanto política quanto social, e dando incentivo ao treinamento. Ela se divide em 4 seções basicamente, Ela trata de aspecto social, que fala aí das relações do meio ambiente com relação à pobreza, saúde, comércio, dívida externa, consumo, população, etc. Trata também de conservação e administração dos recursos, com foco no gerenciamento de recursos físicos, como mares, terra, energia, o lixo, de forma a garantir desenvolvimento sustentável. Trata também do fortalecimento de grupos sociais organizados e minoritários, que colaboram com a sustentabilidade por meio de formas variadas de apoio. Trata também dos meios de implantação de programas de financiamento e também de aspectos de atividades governamentais e não governamentais. Então, ela se divide nessas 4 seções aí, que vão englobar aí, basicamente todos os aspectos que foram tratados na Agenda 21. A ECO 92, então, ela se tornou imperativa para a atual sociedade tecnológica e de consumo, que foi completamente envolvida numa economia globalizada, em constante modificação e buscando aí o que? A necessidade de conciliar progresso com a conservação da biosfera, sob pena de estrangulamento do sistema ecológico. Esse estrangulamento seria o quê? A ideia parte do termo estrangular, de você segurar no pescoço mesmo e sufocando. A ideia de estrangulamento é justamente essa. É você exaurir recursos naturais, de certa forma que você acabe com o sistema. Então, esse tema ele é muito importante, ele é muito relevante. E o seu aproveitamento ele tem sido crescente por parte do sistema econômico, com riscos para a continuidade de vida do planeta. Então, a Agenda 21 ela tratou de temas como educação, meio ambiente, saúde, turismo, cidade, aspecto social, político. Então, isso daí gerou um loop, cujos pilares é o aspecto social, econômico e ambiental, tendo como tema central a estabilidade, como temas secundários, mas não menos importante, a questão da sustentabilidade, a questão da viabilidade econômica e a questão da justiça social. Então isso daí, essa tríade,
a parte social, econômica e ambiental, através do diagrama que a gente pode ver aí, ele tem como foco principal a estabilidade da sociedade, com pilares em sustentabilidade, viabilidade e justiça social. Dentre os múltiplos desequilíbrios e problemas provocados pela malversação dos recursos naturais, a gente pode destacar aí a grandeza e relevância, tá? Tanto da mudança do clima, cuja maior manifestação é o aquecimento global. Foi adotada na ECO 92 a Cúpula da Terra, oriundo do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, tá? Ao qual extraiu aí um arcabouço elaborado por essa convenção, né? Desse quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima, e entrou em vigor a partir de 21 de 3 de 94. Tais diretrizes fixaram como meta a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, no nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Então, a questão da redução de gases foi um aspecto bastante difundido aí na ECO 92. Nota, o que é um estrangulamento no sistema ecológico? Conceituando, né? Seria a descontinuidade do fluxo circular de nascimento, crescimento, morte e renovação dos seres vivos. Então, o estrangulamento é uma interrupção daquilo que é a lei da vida, que é nascer, crescer, reproduzir, morrer e o ambiente se renovar. E os gases de efeito estufa aí que foram tratados aí de acordo com o anexo A do protocolo de Kyoto, que são, digamos assim, mais nocivos, é o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o hidrofluorcarbonos, os hidrofluorcarbonos e os perfluorcarbonos, além do hexafluoreto de enxofre, que são aí gases extremamente nocivos para o meio ambiente, ao qual o ambiente não consegue, as plantas não conseguem fazer um processo de fotossíntese desses gases de maneira a transformá-los em oxigênio. Então são gases extremamente pesados que não têm renovação e que geram aí problemas como morte de animais, chuva ácida, etc. e etc. Com o advento da FCCC, Framework Convention of the Climate Change, as suas partes componentes, em torno de 185 países da União Europeia, passaram a se reunir de forma periódica. E como resultado dessas ações, alguns debates iniciados na Alemanha focaram em definir medidas de consenso sobre esforços a serem enviados para combater ações climáticas, aos quais culminaram com a adesão dos países do protocolo da UNFCCC, denominado Protocolo de Kyoto, que foi assinado em 11 de dezembro de 1997, em uma reunião da terceira conferência das partes, ocorrida na cidade japonesa de Kyoto. Então, no âmbito desse protocolo, foi estabelecido que, para o período compreendido entre 2008 e 2012, teria que haver um compromisso de diminuição de efeitos totais, né, de gases geradores de efeito estufa por parte desses países que assinaram, que consta aí no anexo 1 desse protocolo, em um volume 5% abaixo dos níveis monitorados em 1990. Tá? Então esse é um compromisso que esses países assinaram para poder diminuir a emissão desses gases, sendo que os maiores poluidores do mundo é China e Estados Unidos. Esses dois países são os dois maiores poluidores do mundo, porque são os dois maiores países industrializados. Então também foram ali consagrados os princípios de responsabilidade comum mais diferenciados e do poluidor pagador, segundo os quais, embora seja global o problema ambiental, caberia aos países tradicionalmente industrializados e, por esta razão, historicamente responsável por danos maiores ambientais, o ônus de evitar a sua agudização, ou seja, quem polui mais tem que pagar mais, com o intuito de indenizar. É como se fosse um royalty, né, em termos mundiais. Então, haveria também um bônus na questão das empresas de créditos de carbono,
Tá? Toda empresa que poluísse menos geraria créditos de carbono no intuito de, digamos assim, conscientizar as pessoas e as outras empresas para seguir os seus padrões, né? No intuito de minimizar o efeito danoso aí. Buscando então viabilizar instrumentos para interagir os parâmetros propostos, o protocolo criou o mecanismo de desenvolvimento limpo, que passaria a possibilitar compreensões entre países do anexo 1, que consta no protocolo de Kyoto, que investissem em projetos redutores de emissões em países que não constam no anexo 1, ou seja, países que não assinaram esse protocolo, de forma a manter esse compromisso de redução e ter um efeito compensatório nesse balanço atmosférico global, sem prejudicar aspectos econômicos que poderiam acarretar problemas sociais. Estes foram os principais eventos e fatos que marcaram a evolução do pensamento ambiental no mundo sobre o meio ambiente e que determinaram atualmente a condução de políticas de gerenciamento ambiental. Então a gente pode ver aqui o protocolo de Kyoto, ele pode ser baixado através desses links aqui, além de outras fontes, né? Mas num breve momento aqui, o protocolo de Kyoto, ele está sintetizado dessa forma aqui, ó. Ele está sintetizado dessa maneira aqui, né? Protocolo de Kyoto, né? Então, Convenção do Quadro das Nações Unidas e o protocolo aqui, né? Que consta de 29 páginas, tá? Editado e traduzido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia com apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, tá? O protocolo, ele consta aqui. Então, segue em anexo o protocolo aí para vocês darem uma olhada, né, pesquisarem e verem os aspectos, tanto os países que assinaram quanto os países que não assinaram nesse protocolo, tá? E hoje a gente fica por aqui.